Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o Física com Precisão, o nosso canal de física universitária. Hoje a gente avança na seção 25.4, onde a gente vai falar sobre capacitores em série e capacitores em paralelo. Então a nossa ideia aqui é tentar descobrir, dado um circuito em série, com capacitores em série e capacitores em paralelo, algo que nós vamos definir aqui também, então é tentar descobrir como é que a gente pode trocar esse conjunto de capacitores por um único capacitor equivalente. Então a ideia aqui é trocar esse conjunto de capacitores por um único capacitor que tem então a capacidade de armazenar a mesma quantidade de carga e, visto que ele vai estar ligado na mesma bateria, a mesma quantidade de energia. Qual é o capacitor equivalente que eu posso trocar esse conjunto de tal maneira que eu armazene a mesma quantidade de carga e, consequentemente, a mesma quantidade de energia? É importante deixar claro que esse canal ele foi criado para quem realmente quer aprender física, física com precisão. E todas as passagens são todas feitas em detalhes, de forma a tentar deixar tudo o mais claro possível para você. Aqui, os detalhes, a precisão é a nossa principal bandeira. Para quem não me conhece, eu sou professor e pesquisador da Unesp de Bauru e trabalho com física faz mais de 20 anos. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, comentarem os nossos vídeos, para que a gente possa trazer mais e mais gente para o nosso conteúdo. Para quem realmente quer aprender física com precisão, seja muito bem-vindo e mãos à obra! Então a gente começa agora a seção 25.4, onde a gente vai tratar os capacitores em paralelo e em série. Bem, a ideia é, dado que a gente tem um circuito, seja com capacitores em paralelo, como esse caso aqui, ou em série, como esse caso aqui, a gente já vai definir melhor o que é paralelo em série. Então, dado que eu tenho esse circuito, como é que a gente pode substituir esses capacitores por um único capacitor que seja equivalente? E equivalente em que sentido? A gente quer um capacitor que faça a mesma função que esses conjuntos de capacitores aqui, ou esse conjunto de capacitor aqui. Ou seja, ele tem que ter a capacidade de armazenar a mesma quantidade de carga e a mesma quantidade de energia. Então, qual é o capacitor equivalente que eu posso trocar esse conjunto, ou esse conjunto aqui, de forma que eu seja capaz de armazenar a mesma quantidade de carga e a mesma quantidade de energia? Então, esse é o foco de nosso trabalho aqui nessa sessão. Vale enfatizar que isso também ajuda a gente a trabalhar melhor com esses circuitos. Você pode aí fazer contas, né? Simplificar o seu circuito para trabalhar com ele com mais facilidade. Então a gente vai começar discutindo o capacitor em paralelo e depois a gente vai dar continuidade com o capacitor em série. Então vamos lá, capacitores em paralelo. Bem, esse circuito abaixo aí é o típico circuito onde nós temos capacitores em paralelo. Então, você observa que a gente tem aqui um capacitor que eu vou chamar de capacitor 3, esse capacitor 2 e esse aqui um capacitor 1, todos eles ligados aqui à minha bateria B. A definição de um capacitor em série ou em paralelo depende, como a gente está observando, da construção desse circuito. Então, na sequência que é dita em paralelo, cada placa do capacitor ela é de tal maneira conectada que a diferença de potencial entre as placas de todos os capacitores é a mesma. Vou repetir, a diferença de potencial entre as placas dos capacitores, ou seja, a diferença de potencial aqui, a diferença de potencial aqui e a diferença de potencial aqui é a mesma, tanto para o capacitor 3, quanto para o capacitor 2, quanto para o capacitor 1. Então, isso vale a pena a gente enfatizar. Então, na sequência em paralelo, a diferença de potencial entre as placas é a mesma. Note que isso não é tão difícil de observar, dado essa construção desse circuito. Você tem uma diferença de potencial aqui, ó, imposta pela bateria, e você nota ó, que esse potencial aqui, como não tem nenhum dispositivo, é o mesmo. Aqui, ó, durante todo esse trajeto aqui, ó, você não tem nada que mude o potencial. Então, essa placa tem o mesmo potencial dessa placa, que tem o mesmo potencial dessa placa. De forma análoga, esse caminho aqui, né, tem um potencial ali negativo,
aqui faz com que todo esse caminho tenha o mesmo potencial e, consequentemente, o potencial dessa placa é igual ao potencial dessa placa, que é igual ao potencial dessa placa. Então, a diferença de potencial entre as placas é a mesma quando você tem capacitores ligados em paralelo. Isso precisa estar na cabeça, precisa estar na mente. É importante ter isso bem entendido. Bom, dado então essa informação, como é que a gente pode trocar então esse circuito, né, esse conjunto de capacitores, por um outro circuito? Vamos desenhar um outro circuito aqui. Está aqui um capacitor, então, único agora, que tem a mesma capacitância equivalente. Aqui é importante enfatizar uma coisa. Quando os capacitores estão em paralelo, a carga que cada um possui é diferente. Por quê? Porque a diferença de potencial é a mesma, as capacitâncias são diferentes. Se você se atentar à relação entre capacitância e diferença de potencial, onde o Q é igual a CV, se a DDP é a mesma, alterando a capacitância, necessariamente, para essa equação aí continuar sendo verdadeira, a carga tem que ser diferente. Então, o meu capacitor 3 tem uma carga 3, o meu capacitor 2 tem uma carga 2 e o meu capacitor 1 tem uma carga 1. Então, quando em paralelo, a DDP é a mesma, porém, as cargas em cada capacitor necessariamente são diferentes, visto que a gente está falando de capacitores genéricos aqui, C1, C2 e C3. Isso é importante estar bem claro. A ideia agora é a gente trocar, então, esses três capacitores, de tal maneira que a gente tenha uma capacitância equivalente. A diferença de potencial nesse capacitor vai ser a mesma diferença de potencial, visto que está ligado à mesma bateria, né? Então não muda. Se essa bateria era de 12 volts, continua sendo de 12 volts, não estou mexendo na bateria. A DDP, então, é a mesma. Consequentemente, a minha carga Q aqui, ela agora vai ser uma carga que é diferente de Q3, Q2 e Q1. Na realidade, para a gente ter a mesma quantidade de carga armazenada, dado esse conjunto e dado um único capacitor, o que a gente precisa ter em mente é que o Q total aqui, esse Q aqui, ele necessariamente é a soma de Q3, Q2 e Q1. Visto que é isso que a gente quer. A gente quer um capacitor equivalente, que seja capaz de armazenar a mesma quantidade de carga que o conjunto C3, C2 e C1. O conjunto armazena uma quantidade de carga que é a soma das três cargas, Q3 mais Q2 mais Q1. Logo, a minha carga nesse capacitor equivalente, ela é tal que o meu Q é igual a um Q1 mais Q2 mais Q3. Essa é a nossa busca, é isso que a gente está procurando. A gente quer um capacitor equivalente que seja capaz de armazenar a mesma quantidade de carga que o conjunto e, consequentemente, a mesma quantidade de energia. Então, dado que o Q nesse capacitor equivalente é igual a Q1 mais Q2 mais Q3, como é que eu relaciono essa capacitância equivalente com esses três capacitores C3, C2 e C1? Veja que a gente está lidando com três capacitores, mas naturalmente poderia ter 4, 5, 6, N capacitores se eu quisesse em paralelo. 3 aqui é só um exemplo, né? Um caso particular de capacitores em paralelo. Então, a grande pergunta que a gente quer responder é: como escrever a minha capacitância equivalente em função de C1, C2 e C3? Essa é a questão que a gente quer responder. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente basicamente escreve essa relação aqui tanto para o meu circuito equivalente quanto para o meu circuito aí composto pelos capacitores em paralelo. Então, ó, como a gente já sabe, dado essa relação aqui, vamos lá então começar a fazer a brincadeira. O meu Q1, que é a carga armazenada no capacitor 1, nada mais é do que a diferença de potencial entre as placas vezes a capacitância 1. Naturalmente, a carga Q2 armazenada no capacitor 2 é a diferença de potencial entre as placas vezes a capacitância 2. E a carga 3 nada mais é do que a diferença de potencial entre as placas vezes a capacitância 3. No circuito equivalente, por sua vez, o meu Q, que é a carga total, nada mais é do que a diferença de potencial vezes o C equivalente. Agora, se atente a essa informação aqui importante,
que é o objetivo nosso, né? Que a carga do capacitor equivalente seja exatamente igual à soma das cargas dos capacitores em paralelo. Ou seja, esse Q aqui, ó, nada mais é do que Q1 mais Q2 mais Q3. Pronto. Com isso aí, agora fica tudo razoavelmente simples de ser resolvido. Porque a gente sabe quanto vale o Q1 em função de C1. Eu sei quanto vale Q2 em função de C2. E eu sei quanto vale Q3 em função de C3. Então, trabalhando um pouquinho essas expressões, daqui então eu tiro, substituindo Q1 por VC1, Q2 por VC2 e Q3 por VC3, eu tenho então que VC equivalente é igual a VC1 mais VC2 mais VC3. Onde o V é a diferença de potencial, se atentando que a diferença de potencial é a mesma, né, quando os capacitores estão ligados em paralelo. Agora, então, obter essa relação ficou simples, basta eu dividir esse lado aqui por V e esse lado aqui por V. Se eu fizer a mesma operação dos dois lados, a igualdade continua sendo preservada. Esse cara vai embora com esse, esses caras aqui vão embora com esse, de forma, então, que, finalmente, eu tiro que o meu C equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. Ou seja, o capacitor equivalente ele tem que ter uma capacitância que é igual à soma dos capacitores que estão ligados em paralelo. No caso geral, então, aqui eu estou falando de 3 capacitores, mas se eu tivesse 4, 5, 6, é fácil de você entender qual é a regra. Então, a minha capacitância equivalente ela é igual à somatória de I, variando de 1 até N, quando eu tiver N capacitores ligados em paralelo, de CI. Esse aqui é o nosso resultado para capacitores em paralelo. Então, se eu quiser trocar aquele conjunto, esse conjunto aqui, de N capacitores em paralelo, por um outro conjunto aqui com um único capacitor, o que eu preciso é escolher essa capacitância aqui como sendo a soma de todas as capacitâncias que compõem o circuito em paralelo. Então, o resultado me dá que, para o caso de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é a somatória das capacitâncias de cada um dos capacitores ligados em paralelo. Ok? Então, esse é o caso de capacitores em paralelo. O próximo caso é o capacitores em série. Então, como é que fica a brincadeira para capacitores em série? Então, vamos lá. Então, está aí o meu circuito agora composto por capacitores em série. E é importante a gente definir o que vem a ser, né, esses capacitores em série. Então, basicamente, essa expressão em série significa que os capacitores são ligados em sequência. Então, é basicamente isso. Eu tenho um, quando termina uma placa eu já conecto a outra, termina uma placa eu já conecto a outra. Então, eu tenho um capacitor ligado na sequência do outro, um após o outro. E o importante enfatizar aqui é que agora as cargas presentes em cada capacitor é que são a mesma. E a DDP é que é diferente. Mas você pode estar perguntando, né, por que isso acontece? Então, vamos explicar o porquê que isso acontece. Pensa só. Quando eu venho e ligo a minha bateria aqui, o que acontece? Então, eu estou ligando um polo da minha bateria a uma dessas placas aqui de um capacitor. Então, esse polo positivo atrai os elétrons que estão aqui, nesse condutor. Então, os meus elétrons migram para cá, de forma a fazer com que aqui falte elétrons. Como falta elétrons, então aparece aqui um excesso de carga mais Q. Bem, essa quantidade de carga mais Q agora, por sua vez, faz com que os elétrons presentes nessa parte do circuito, elas migrem, então, para essa placa aqui, deixando ela negativamente carregada. A quantidade de carga negativa que migra é equivalente, né, é igual em módulo à quantidade de carga mais Q. Então, essas cargas, elas migram de forma a fazer com que essa carga mais Q fique igual à carga menos Q. Bom, se migrou uma certa quantidade de carga menos Q para cá, naturalmente que vai faltar uma quantidade de carga menos Q aqui. Faltando aqui. Falta essas quantidades de carga menos Q.
deixando então naturalmente essa placa aqui com uma quantidade, né, de carga mais que é exatamente igual a essa carga aqui mais que. O processo se repete, como ficou cargas positivas aqui, essas cargas positivas atraem as minhas cargas negativas, elas migram para essa região aqui, saindo desse condutor. A quantidade de carga que migra é menos que, para compensar essa carga mais que. A força atrai até o momento, né, que a carga menos que seja igual a mais que. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação importante. Por que será que a bateria não carrega o capacitor de forma indefinidamente? Por que será que, dado esses dois capacitores, quando eu ligo esse polo aqui no polo positivo da bateria, esse aqui no polo negativo, por que a quantidade de carga não cresce aqui de maneira indefinida, não vai aumentando, aumentando, aumentando? Você vai encontrar as explicações porque quando a diferença de potencial entre as placas for igual à diferença de potencial nas baterias, o movimento se cessa. De fato, isso acontece, é exatamente isso que acontece. Mas o que está por trás? Então é isso que eu quero tentar explicar aqui brevemente, nessa pequena introdução. Então, ó, à medida que a bateria, vamos supor que aqui estão meus dois condutores que constituem a placa do capacitor. E aqui eu vou ligar essa placa no polo positivo e essa placa aqui no polo negativo. Então, inicialmente eles estão descarregados e a bateria, então, como eu liguei no polo positivo, ela começa a pegar mais elétrons, pegar mais elétrons, pegar mais elétrons. À medida que ela vai tomando esses elétrons daqui, essa placa vai ficando positivamente carregada. Então, à medida que ela vai carregando, ela vai impedindo o movimento dos próximos elétrons. Por quê? Porque ela vai atraindo os elétrons também, assim como a bateria. Então, cada elétron que a bateria toma, essa placa vai ficando carregada e ela impede cada vez mais o movimento de novos elétrons saírem dela. Chega uma hora, que é exatamente quando o potencial se iguala, que a força de atração do polo positivo dos elétrons é igual à atração que essa placa, que agora está positivamente carregada, exerce sobre os elétrons, de forma que ele para de se movimentar. De forma análoga, acontece também aqui na placa negativamente carregada. O que acontece? À medida que você carrega essa placa positiva, os elétrons são atraídos para cá, para essa nova placa. Então vem um elétron, vem outro elétron e para cada elétron que você traz, agora começa a ficar negativamente carregado. Então para trazer outro elétron, agora tem uma força de repulsão, porque ela vai ficando cada vez mais carregada negativamente. Então vai trazendo um, vai trazendo outro. Chega uma hora que a força de atração, que esse polo positivo atrai o elétron, mais a força de repulsão que essa placa negativamente exerce sobre os elétrons, se compensam, ou seja, o potencial fica igual, logo o movimento se cessa. É isso que está por trás de quando o potencial se igualar, o movimento das cargas cessarem e o capacitor está completamente carregado. Então, vamos voltar para a aula, mas achei que essa introdução aqui fosse importante. Quando isso acontece, o processo se cessa. Naturalmente, se migrou uma quantidade de carga menos Q para cá, falta então uma quantidade de carga menos Q aqui, deixando essa placa aqui carregada positivamente. E isso então faz com que elétrons desse polo aqui sejam atraídos e carregue aqui com uma certa carga menos Q. Então, só para a gente enfatizar, o polo positivo atrai mais Q. Esse mais Q atrai uma quantidade menos Q. Como atraiu uma quantidade menos Q, ficou faltando menos Q ali embaixo, logo ficou mais Q aqui. Ficou mais Q, atrai uma quantidade menos Q. Como atraiu uma quantidade menos Q, ficou aqui em excesso uma carga mais Q, que por sua vez atrai uma carga menos Q. Ou seja, a carga em cada um dos capacitores, quando ligados em série, é a mesma. E isso eu preciso enfatizar. Então, quando ligados em série, as cargas nos capacitores é a mesma. Essa é a informação que precisa ficar bem clara para vocês. Esse é o entendimento que precisa ficar bem enraizado. Que dado esse entendimento, aí todo o resto do desenvolvimento a gente consegue fazer. Note que se a carga é a mesma, naturalmente, dado a relação onde Q é igual a CV, se as capacitâncias são diferentes,
a DDP entre cada uma dessas placas tem que ser diferente. Lógico, porque a carga é a mesma. Então, se eu tenho um C1, então eu tenho um V1. Se eu tiver uma capacitância C2, eu tenho uma DDP V2. E assim por diante. Porque a carga em cada um dos capacitores é a mesma. Então, a gente observa que a DDP entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é uma DDP que vai depender da capacitância C1, nos dá então uma DDP V1. A DDP entre essas duas placas aqui, que é entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, é uma DDP V2, que depende da capacitância C2. E, por sua vez, a DDP entre essa placa aqui e essa placa aqui vai depender de C3, visto que a carga é a mesma, né? E logo é igual a um V3. Aqui vale a pena a gente enfatizar algumas observações antes da gente continuar a procurar o nosso capacitor equivalente, né? Como é que fica, então, a capacitância equivalente? Mas antes disso, algumas observações. Quando a carga é transferida de um capacitor C1 para um capacitor C2, ou de um C2 para um C1, nesse processo que eu expliquei agora há pouco, onde as cargas vão migrando daqui para cá, dado esse excesso, etc, etc. Quando esses capacitores estão ligados em série, só tem um único percurso para qual as cargas podem percorrer. Então você vê que em capacitores em série, ó, não tem nenhuma ligação que sai daqui e conecta com outra componente qualquer. Não existe. É um único percurso. Aqui também, ó, é um único percurso. Então, quando ligado em séries, só há um percurso para as cargas percorrerem. Se existe mais do que um percurso, o circuito então não está em série. Tá certo? Então essa é uma observação importante. Vou enfatizar, quando em série, só haverá um percurso para as cargas percorrerem. Além disso, como eu expliquei, mas enfatizando, a bateria ela só está conectada nessa placa e nessa placa. Note que nessa placa aqui, ó, nessas placas internas aqui, a bateria não tem nenhuma conexão. Então, a bateria ela só induz cargas nas duas placas às quais elas estão ligadas. Então, é ela que atrai os elétrons dessa placa aqui, e depois o processo de movimento dessas cargas internas aqui é devido à carga aqui e, consequentemente, né, os elétrons que são fornecidos aqui vêm pelo fato dessa placa ter ficado positivo, e aí sim os elétrons migram desse polo. Então, a bateria ela só induz carga nas placas às quais elas estão ligadas, que é essa placa aqui e essa placa aqui. As cargas que estão presentes nas outras placas, elas se devem, então, aos deslocamentos dessas cargas que já estão presentes nos condutores. Como nos condutores essas cargas têm mobilidade, né, são cargas livres, é esse deslocamento dessas cargas que vai fazer, então, induzir uma carga menos Q aqui, uma carga mais Q aqui, uma carga menos Q aqui, e uma carga mais Q aqui. A bateria só induz carga nessa placa e nessa placa aqui. Então, também vale a pena enfatizar isso aí. A bateria só induz carga nas placas onde está conectada. Ok? Então, essas são duas observações importantes. Para a gente identificar um circuito em série, então, só existe um caminho possível para esse deslocamento das cargas. E, além disso, ter em mente que essa bateria aqui só induz carga nessa e nessa. As outras, né, são devido ao deslocamento, né, e à atração que essas cargas impostas pela bateria aqui e aqui induzem as cargas dos condutores. Bom, novamente, quando a gente procura agora um capacitor equivalente, procurar um novo circuito, né, ou seja, a nossa busca agora é achar esse capacitor equivalente aqui. Quando a gente procura, então, esse capacitor equivalente, trocando esse conjunto de capacitores em série por um único, o nosso objetivo agora é encontrar um capacitor equivalente de tal maneira que ele possua a mesma carga mais Q e menos Q. E, além disso, a gente quer que a diferença de potencial total, V, seja equivalente a essa diferença de potencial imposta pela bateria. Então, duas são as propriedades. A carga é a mesma e a diferença de potencial total é a mesma. O que eu chamo de diferença de potencial total? Essa diferença de potencial mais essa diferença de potencial mais essa diferença de potencial tem que ser igual a essa diferença de potencial aqui. Note que essa diferença de potencial aqui é exatamente igual àquela imposta pela bateria.
a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é exatamente igual à diferença de potencial V imposta pela bateria. Não tem nenhum elemento aqui, não. Aqui eu estou com um potencial igual aqui. Aqui não tem nenhum elemento, então nesse ponto aqui eu tenho um potencial igual a esse aqui. Logo, a diferença de potencial aqui é igual à diferença de potencial que é imposta pela bateria. Ou seja, então, avançando agora em nossa busca do capacitor equivalente, o que eu procuro é um capacitor equivalente tal que ele seja igual a Q sobre V, onde o V é a diferença de potencial total. Bom, vamos fazer uma análise aqui para a gente entender qual é a relação desse V para V1, V2 e V3. Então, para a gente entender isso aí, vale a pena a gente colocar alguns pontinhos aqui no nosso circuito. Ó. Eu vou chamar esse potencial aqui de um potencial A, vou chamar esse aqui de um potencial B, vou chamar esse aqui de um potencial C e vou chamar esse aqui de um potencial D. Então, nós temos aí um potencial A, B, C e D, em cada um desses elementos aí. A DDP total, que é essa DDP aqui, ó, V, nada mais é do que VA menos VD, não é isso? VA é o potencial positivo, VD é o potencial negativo, né? Potencial negativo, D, potencial positivo, A. Então, vou copiar abaixo esse circuito para a gente trabalhar um pouquinho mais com ele. Então, veja, a DDP total, que é essa DDP V aqui, ela nada mais é do que VA menos VD. E isso, então, é meu V, que é imposto pela bateria. Bem, por sua vez, V1, o que é? É a diferença de potencial entre essa placa aqui, que é VA menos VB. O VB é o potencial negativo, o VA é o potencial positivo, então o meu V1 é VA menos VB. O V2, por sua vez, é VB menos VC. VC é o negativo, no caso do capacitor 2, VB é o positivo. Então, a DDP ali é um VB menos VC. E de forma análoga, V3 é igual a um VC menos VD. Agora, é fácil de se atentar que se eu somar V1 mais V2 mais V3, o que eu vou ter? VA menos VB mais VB menos VC mais VC menos VD. O que implica, então, VB vai embora aqui, VC vai embora aqui. Isso aqui me dá exatamente VA menos VD, que é a minha DDP total, V. Ou seja, o meu V nada mais é do que V1 mais V2 mais V3. Tá certo? Basta você analisar, fazer com cuidado, que você encontra esse resultado aqui, ó. Agora, com esse resultado em mãos, tudo fica muito mais fácil. Então, copiando esse circuito aqui para baixo. Então, se atentando que Q é igual a CV, o que implica, então, que V é igual a Q sobre C, de forma que, analisando termo a termo aqui, ó, fica fácil da gente mostrar, então, essa DDPV, que é essa DDPV aqui, nada mais é do que Q sobre C equivalente. A DDPV1 aqui, nada mais é do que Q sobre C1. Então, isso aqui é igual a Q sobre C1. A DDP2, V2, é Q sobre C2, mais Q sobre C2. E, de forma análoga, o V3 é Q sobre C3. O Q está em todos os termos, eu posso simplesmente cancelar eles aqui, né? Esse aqui vai embora aqui com esse, com esse, com esse, com esse. Esse resultado, então, me dá finalmente que 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Que é o nosso resultado, então, que relaciona a capacitância equivalente com as capacitâncias aí dos capacitores ligados em série. Então, enfatizando aqui, capacitância equivalente para capacitores em série. Naturalmente, né, que a gente generaliza isso
Então, a generalização para quando agora a gente tem N capacitores ligados em série, o resultado é tal que 1 sobre C equivalente é igual a somatório em I, de I variando de 1 até N, onde N é o número total de capacitores ligados em série, de 1 sobre CI. Então, esse aqui é o meu resultado final, que relaciona a capacitância equivalente com cada um dos capacitores conectados em série. Então, capacitância equivalente para capacitores em série. Então, só para a gente recordar, no caso dos capacitores em paralelo, o que nós temos? A carga do capacitor equivalente é igual à soma das cargas de cada um dos capacitores. No caso dos capacitores ligados em série, a diferença de potencial é a soma das diferenças de potenciais de cada um dos capacitores ligados em série. Se você tiver isso em mente, tanto o resultado que relaciona a capacitância equivalente com os capacitores em série, quanto a capacitância equivalente com os capacitores em paralelo, saem automaticamente. Só para finalizar e recordar aqui, ó, se você souber, então, ó, concluindo, em paralelo, você tem que Q é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. A carga no capacitor equivalente é igual à soma das cargas em cada um dos capacitores. No caso dos capacitores em série, você tem que a diferença de potencial no capacitor equivalente é a soma das diferenças de potencial em cada um dos capacitores. Com isso aqui bem entendido, fica fácil você tirar as duas relações se atentando à definição da capacitância, onde o Q é igual a CV. Então, ó, só concluindo, daqui ó, você tira aqui C equivalente V é igual a C1V mais C2V mais C3V. Se atentando que, no caso, em paralelo, as diferenças de potencial são as mesmas. No de baixo, no caso dos capacitores conectados em série, você tem então que Q sobre C equivalente, que é o meu V ali, é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Visto que a carga agora, quando ligados em série, é que é igual. Então, daqui você tira o resultado que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias, no caso em paralelo, e daqui você tira então que 1 sobre o C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, no caso dos capacitores conectados em série. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, os comentários estão abertos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigado por assistir essa aula até o final. Até a próxima.